Depois de tantos movimentos de Jim Woo, todos finalmente entenderam. Ele havia entrado de vez na guerra. Surgiu a ideia de atacá-lo com tudo, unindo todas as forças de uma vez. Mas não fizeram isso. Ninguém conseguia sentir o exército das sombras, e logo imaginaram que ele o havia espalhado por uma área maior, talvez para reunir ainda mais soldados. Isso deixava todos inseguros, se perguntando o que, afinal, ele estava planejando. Enquanto isso, Jim Choo assistia tudo de seu escritório. Vendo que até as maiores potências do mundo estavam perdidas, ele só conseguia pensar que restava rezar. Com o coração apertado, fechou os olhos e pediu para que Deus não os abandonasse. No campo de batalha, centenas de novas sombras se uniam ao exército, crescendo como uma onda gigante que engolia tudo pelo caminho. Ao lado delas, Jim Woo avançava sem dificuldade, destruindo tudo com facilidade. Vendo que o exército começou a se mover, ele logo pensa que seu tempo estava quase acabando. Cada inimigo derrotado se levantava novamente, agora como parte de seu exército. Um dos dragões tentou provocá-lo, dizendo que era loucura enfrentar o rei com criaturas feitas apenas de mana. Mas Jim Woo não perdeu tempo com palavras. Cortou o dragão em pedaços e seguiu em frente. O rei dragão, observando tudo através de seus subordinados, finalmente decidiu agir. Ordenou que o monarca da transfiguração ficasse para trás, caso fosse uma armadilha, e partiu direto para enfrentar Jim Woo. Os reforços americanos sabiam que não tinham chance contra aqueles monstros, mas ainda assim tentavam atrasá-los. Foi então que Thomas André apareceu, pronto para lutar, dizendo que a guilda Scavenger daria conta do recado. Mas a tensão aumentou quando surgiu o monarca do corpo de aço. Ele avisou que Thomas poderia morrer num piscar de olhos e, mesmo assim, queria enfrentá-lo? Thomas responde que não é fã de coisas confusas. Então as sombras ao redor começaram a se agitar e o exército de Jim Woo apareceu, liderado por Bellion, que chegou dizendo: fazia tempo que não o via. O monarca inimigo percebeu que estava em apuros. O exército das sombras estava ali. Precisava avisar o Rei Dragão, mas era tarde demais. A comunicação foi cortada. Do alto, Tusk interferia com sua magia, bloqueando qualquer sinal. Furioso por ter caído em uma armadilha humana, o monarca gritou que Jim Woo não tinha nem o direito de ser chamado de monarca. Beru ouviu aquilo e ficou completamente indignado. Exigiu que ele retirasse o que disse, chamando suas palavras de pecado. O monarca, tomado pela raiva, respondeu com desprezo, perguntando como um mero soldado ousava ameaçá-lo. As auras dos dois explodem no ar. E então, no meio de toda a destruição, os dois monarcas mais poderosos finalmente ficaram frente a frente. O Rei Dragão nota que perdeu o contato com um de seus subordinados e, desconfiado de que Jim Woo esteja por trás disso, decide matá-lo para tirar a dúvida. Com um ataque devastador, quase o acerta, mas Jim Woo desvia, e do céu e grita: ergam-se! Imediatamente, milhares de sombras avançam contra o Rei Dragão. Enquanto isso, um pouco mais distante, o caçador da China continua enfrentando monstros. Mesmo com o colapso mágico de todo o planeta, ele ainda consegue sentir o poder absurdo que emana daquele confronto. Com um único movimento de sua mão, o Rei Dragão destrói todas as sombras e devasta a área ao redor. Ele se vira e pergunta com desprezo se aqueles soldados fracos eram tudo o que Jim Woo tinha. Mas Jim nem se importa com a provocação. Aproveitando a distração do inimigo, abre um portal. O rei, claro, não deixa isso barato e vai atrás dele. Ao atravessar o portal, se depara com o exército completo das sombras e o monarca do corpo de ferro completamente derrotado. O rei percebe que Jim Woo eliminou o inimigo primeiro e agora armou uma armadilha para ele. Admitindo que a estratégia não foi ruim, ele avisa que Jim está sendo ingênuo ao achar que ele era o único à sua caça. Esses portais, na verdade, são do monarca da transfiguração, que pode invocar quantos soldados quiser. Confiante, o rei diz que os planos de Jim foram inúteis e que aquilo marcaria sua morte. Mas Jim Woo apenas sorri. De repente, ele dá ordem para que suas sombras recuem, o que deixa o rei ainda mais confuso. Será que ele desistiu? Pela diferença de poder entre eles, até faria sentido. Mas não era isso. Era tarde demais para o rei perceber o que estava por vir. Escondida dentro da pedra de Kamish, havia uma habilidade feita exatamente para destruir sua raça, o Rugido da Alma. Um poder que afeta qualquer ser vivo, amigo ou inimigo, mas é a criptonita dos dragões. Em instantes, o exército do Rei Dragão e seu subordinado caem incapacitados por essa técnica. Jim Woo se aproxima do rei e apenas diz para que o siga. Juntos, eles retornam à ilha onde estavam as sombras. O rei admite que lutar sozinho com ele foi uma jogada inteligente, pois exige menos poder mágico. Observando
Observando o castelo de Jim, ele comenta que não é tão impressionante quanto o de Ashbourne. Mas Jim responde que está tudo bem. Aquele castelo é perfeito para comemorar a morte do Rei Dragão. O clima muda. O rei entende que a luta agora não é só por vitória, mas por resistência, até que seus aliados cheguem. Ou ele mate Jim Woo. Ele se transforma por completo em um gigantesco dragão e o encara. Ali, naquele campo de batalha, dois dos reis mais poderosos do mundo estavam prestes a decidir o destino de tudo. No escritório dos Estados Unidos, Selner e o diretor conversavam. Ela dizia que as chamas da guerra já haviam se espalhado por toda a América. O diretor admitia que nunca imaginou que Jim Woo estivesse falando a verdade, e agora, sinceramente, se sentia perdido. Selner lembrava que Jim não era o único caçador que tinham. Caçadores de todo o mundo estavam lutando, fossem rank E ou S. Mesmo que os de rank mais baixo fossem só um pouco mais fortes que humanos comuns, estavam lá, se sacrificando. E mesmo os caçadores de rank S, capazes de matar milhares de monstros, uma hora também iriam cair, como tantas outras estrelas. Mas mesmo quando estrelas caem e desenham luz no céu por apenas um instante, as pessoas enxergam nelas um sinal, não do futuro, mas da esperança. Enquanto isso, na Coreia, Jin-Chul recebia a notícia de que Jim havia atraído as bestas para uma ilha desabitada no Japão. O diretor logo compreendia. Era disso que Jim estava falando, uma chance de lutar e ainda assim minimizar os danos. Quando seu assistente perguntou se deviam enviar caçadores para ajudar, o diretor só lamentou. Todos os Rank S estavam nos Estados Unidos agora. Que tipo de reforço poderiam mandar? Caçadores Rank E? Ele mesmo respondeu a própria pergunta, lembrando em voz alta que Jim Woo também já foi um Rank E e que, mesmo sabendo que parece impossível um caçador de Rank E se tornar um herói, às vezes acontece. Na ilha, Jim Woo sobrevoava o rei, que se preparava para lançar um sopro de fogo, mas teve sua boca fechada por Belian. Em seguida, o dragão era agarrado por gigantescas sombras, enquanto Tusk aproveitava para lançar uma magia de imobilização. Beru e Greed saltavam e desferiam socos poderosos em seu rosto, e Ygritte, no topo da cabeça do monstro, cravava sua espada. Jim Woo observava do céu, satisfeito, achando que tudo estava indo conforme o plano. Mas o rei despertou com um olhar de ódio. Ele dizia que preferia lutas em que esmagava inimigos pela diferença de poder, mas achava divertido quando era o lado em desvantagem também. Então ele decide mostrar a Jim Woo o verdadeiro temor de um dragão. Com um rugido ainda mais forte que o que Jim havia usado, ele atrapalhava a conexão com as sombras, forçando Jim a chamá-las de volta. Em seguida, lançava um novo sopro de fogo, um ataque colossal, esmagador, que praticamente destruía toda a ilha. Seu poder era absurdo, e ele gritava que aquilo era o verdadeiro avatar da destruição, um ser que não hesita em se sacrificar pela guerra, uma mistura de sangue, loucura e aniquilação. Ele era Antares, o rei dos dragões, o monarca da destruição. Jim Woo ficou paralisado diante de tanto poder, e então Antares começou a falar. Disse que naquele momento em que Jim agarrou seu braço e o puxou para a ilha, ele poderia tê-lo matado facilmente, mas não fez. Queria ver até onde ia aquele plano. E agora que viu, queria conversar. Se Jim realmente herdou as memórias de Ashbourne, ele deveria saber quem é o verdadeiro inimigo: os governantes. Antares revelou que pretendia eliminar Jim, e então se preparar para lutar contra eles. Mas vendo a forma como Jim luta, mudou de ideia. Com ele, Antares conseguia imaginar uma vitória grandiosa. Prometeu deixar sua família viver, dar seu país de volta, até mesmo deixar a terra. Se Jim aceitasse se tornar o rei do mundo ao seu lado, tudo o que ele precisava fazer era apertar sua mão. Unidos, eles trariam paz e liberdade ao planeta. Mas Jim Woo apenas sorriu com desprezo e disse que aquilo era ridículo. Como alguém que exalava o desejo de matá-lo podia falar em aliança? Antares riu, admitindo que tentou esconder, mas não conseguiu. Aquela era sua última proposta. E como foi recusada, não restava mais nada. Ele olhou para Jim Woo e anunciou: "Então se prepare, Monarca das Sombras." Antares parte para o ataque, tentando esmagar Jim Woo, que rapidamente invoca Kaisel para escapar. Em resposta, Antares assume sua forma de dragão mais uma vez e cospe um mar de fogo. Jim desvia no último segundo, salta de Kaisel e, como o Sonic, corta o dragão de ponta a ponta com sua velocidade. Volta para Kaisel logo em seguida, mas ao se virar, percebe que o ataque não causou nenhum arranhão. Antares encara Jim e diz com desprezo que golpes como aquele jamais irão feri-lo. Jim considera recuar, mas Antares
Antares libera o terror do dragão, paralisando tanto ele quanto Kaisel. Para protegê-lo, Kaisel reúne forças e o arremessa para longe, sendo atingido em cheio pelas chamas que vêm logo em seguida. A terra inteira treme com o impacto do ataque. Sem perder tempo, Jim volta para o combate. Quando pisa sobre o corpo do dragão, sente que sua pele é como magma vivo. Mesmo assim, desfere vários golpes. Antares tenta capturá-lo, mas Jim salta alto no céu e invoca suas sombras. 3 dragões sombrios aparecem. Um segura Antares, enquanto os outros 2 lançam fogo contra ele. Do alto, Jim observa o resultado, mas nada acontece. O ataque não teve efeito algum.